Então, eu acho que a gente podia começar na página 2, né, que ele tem como se fosse uma prece de refúgio, né, que o próprio Sutra oferece para a gente, né. Então diz assim: Dharma, incomparavelmente profundo e misterioso, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. É a nós agora facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo, guardá-lo. Possamos nós compreender verdadeiramente as palavras do Tathagata. Possam as virtudes decorrentes da leitura deste sutra recair sobre todas as coisas e todos os seres vivos, para que eles possam seguir conosco o caminho do Buda. Isso aqui é o refúgio, né? Isso é bonito a gente ler no início assim. Hoje a gente vai então entrar na quinta paramita, né? Que é ali na página 8, onde diz o paramita da tranquilidade, Dhyana Paramita. Então, Dhyana é a expressão, a palavra em sânscrito, né? Que às vezes também ela é traduzida por meditação, né? Então, aqui ele vai o paramita da tranquilidade ou a paramita da meditação. Então, a gente vai olhar tanto a perfeição da meditação, né? Então, paramita nesse sentido da perfeição, quanto também, mais adiante vocês vão ver que é no paramita, Prajna Paramita, né? Que é a última perfeição, sabedoria. Ele vai dizer que a paramita é um barco, né? Que leva de uma margem até a outra. Então, é como se fosse levar da margem da intranquilidade para a margem da tranquilidade, né? Então, a gente pula dentro do barco de Dhyana para chegar nessa margem, né? Então, aqui, vocês vão ver, ele começa dizendo assim, né? Então, Shubhuti inquiriu o Senhor Buda dizendo, supondo que exista, né? Um bom e piedoso discípulo, um amigo meu, assim, seja homem ou mulher, e tem iniciado a prática para a obtenção de anotar a Samyak Sambodhi, a iluminação. Como deverá ele fazer, ou ela deveria fazer, para subjugar inteiramente os seus pensamentos vagueantes e desejos obsessivos? Então aqui ele retorna a pergunta inicial que deu origem ao próprio Sutra, né? Então, se vocês lembrarem, na primeira página do Sutra, tem aquela contextualização que o Buda estava no bosque de Jetavana, com toda a sanga, e eles iam à cidade mendigar uma vez por dia, então tem essa contextualização, né? Aí naquela assembleia gigantesca, o Shubhuti se levanta e faz a pergunta, né? Ele faz essa pergunta aqui, um pouco maior a pergunta, mais completa, né? Mas é nessa direção. Então essa pergunta, ela para nós ela é muito importante, porque ela é a pergunta que nos toca, né? A gente faz meditação porque, enfim, a gente descobre que antes do budismo, depois do budismo, os pensamentos vagueantes, desejos obsessivos, eles estão lá, né? Então é como se a nossa motivação para fazer meditação fosse aprender a lidar com isso, né? Então a gente vê que essa questão ela é meio antiga, né? A gente pensa, essa coisa da modernidade, né? O capitalismo selvagem. Eu acho que isso amplificou um pouco a coisa, né? Vocês vejam, naquela época eles já tinham esses problemas, né? Já tinham pensamentos vagueantes, né? Eles não tinham WhatsApp, não tinham Facebook, eles já tinham pensamentos vagueantes, né? Não tinha celular, né? Imagina. E eles já tinham desejos obsessivos. Agora, a resposta do Buda, ela é um pouco chocante, né? Porque quando é feita essa pergunta, a gente imagina que o Buda então vai ensinar a gente a meditar, né? Vocês vejam o que o Buda diz. O Buda diz assim, o Senhor Buda replicou, Shubhuti, algum bom e piedoso discípulo que esteja empreendendo a prática de concentrar sua mente em um esforço para atingir a iluminação, atingir a Anuttara Samyak Sambodhi, ele deveria alimentar um único pensamento, qual seja, quando eu atingir a mais elevada e perfeita sabedoria, eu libertarei todos os seres sensoriais.
todos os seres sencientes, conduzindo-os à paz eterna do Nirvana. Se esse voto é sincero, esses seres sensoriais, esses seres sencientes, eles já estão libertos. E ainda, Shubhuti, se a verdade completa é vivenciada, sabe-se que nem mesmo um único ser sensorial foi jamais libertado. E por que, Shubhuti? Porque se os Bodhisattva Mahasattvas tivessem mantido em suas mentes quaisquer concepções arbitrárias, como a sua própria identidade, outras identidades, seres vivos de uma alma universal, eles não poderiam ser chamados de Bodhisattva Mahasattvas. E o que isso significa, Shubhuti? Isso significa que não existem seres sensoriais a serem libertados. Não existe identidade que possa iniciar a prática de chegar à iluminação, de chegar a Anuttara Samyak Sambodhi. Isso aqui é um pouco difícil, né? Porque a linguagem não ajuda muito, né? Então, vamos pegar do começo, né? Então, o Buda diz assim, a pessoa que quer subjugar os pensamentos vagueantes, os desejos obsessivos, ela deveria, então, alimentar um único pensamento. Então, ele vai, aparentemente, ele vai colocar a luz na motivação, né? Que é uma coisa que a gente não para muito para pensar, né? Quando a gente começa a meditar, né? Por exemplo, a gente quer subjugar os pensamentos vagueantes e os desejos obsessivos. A nossa motivação é essa, mas essa motivação é muito pequena. Ela é meio inútil, na verdade. Então ele joga isso numa outra direção, né? Então o Buda diz assim, quando a pessoa deveria, antes de sentar para meditar, ou quando ela sentar para meditar, que seja, ela deveria ter essa motivação, né? Quando eu atingir a mais elevada e perfeita sabedoria, eu libertarei todos os seres sensoriais, conduzindo-os à paz eterna do Nirvana. Então isso aqui é meio estranho, né? Porque a pessoa nem sabe direito o que é iluminação e como é que ela vai levar os outros para um lugar que não só ela não chegou, como ela não tem a menor ideia do que é, né? A gente já fica meio assim, né? Bom, eu vou fazer o que agora, né? Aí o Buda, ele piora um pouco, né? Porque ele diz assim, se esse voto é sincero, esses seres sencientes, né? Esses seres sensoriais, eles já estão libertos. Isso aqui é um pouco complicado, né? Isso aqui, assim, a gente não tem ideia, né, da profundidade do aspecto da gente ampliar nossa motivação. Então, ampliar a motivação, aquilo já troca o lugar onde a gente está fazendo a prática, né? Agora, mais do que isso, esse sutra ele nos apresenta uma coisa interessante, que é o fato da gente começar, no mínimo, a desconfiar de uma estratégia de alguém para chegar a algum lugar. Então ele vai dizer que a lucidez ela não é alguma coisa que diga respeito a alguém que enfim chegou a algum lugar. Então a lucidez, a liberação, ela não é uma transmigração, vamos supor, que é o que a gente imagina, né? A gente imagina que a liberação, né, ou a iluminação, ela é uma versão melhorada de nós mesmos, vamos supor, né? Então, assim, aquele dia que a gente meditou e ficou super estável, assim, né, super calmo, assim, ficou um tempão sem vir nenhum pensamento. E até veio um mosquito, mas a gente nem se importou com o mosquito. A pessoa pensa, iluminação deve ser quase isso. Então a gente cristaliza ela dentro da nossa própria identidade. Então aqui ele está fazendo exatamente o contrário, né? Ele está despessoalizando a realização. Então essa despessoalização ela toca não apenas aquele ser que está fazendo a prática, mas essa despessoalização toca todos os seres do samsara, porque os seres não estão dentro dos seres, mais ou menos isso, né? O outro não está dentro dele. Isso foi um pouco o início da conversa do estudo de ontem, né, do John Rinpoche, né? Porque ele começa a jogar luz nos aspectos mais sutis de como que a gente pensa que a gente é quem a gente é. Então a gente diz, eu sou o meu corpo. Aí a pessoa diz assim, bom, eu sou o meu corpo, mas aí se você corta a unha, não, eu sigo sendo eu, mas essa unha eu não quero, não me identifico mais.
E a pessoa corta o cabelo. Aí a pessoa diz, não, eu sou eu, tudo bem, pode tirar o cabelo. Eu fico sem cabelo. Aí tu começa, eles usam essa metodologia, né? Tu começa a decepar a pessoa, né? Tu tira os braços, tu tira as pernas, tu tira os dedos, né? Tu vai tirando parte por parte. Lá pelas tantas a pessoa não sabe muito bem quando que ela deixou de ser ela. Então, é mais ou menos assim, a própria sensação da gente imaginar que a gente é na dependência do nosso corpo, ela não é bem verdade, né? Porque durante a noite a gente vagueia por uma série de regiões que não surge na dependência do corpo. Ainda assim, surge uma sensação de alguém ali dentro, né? Então, é assim, quando a liberação surge, o Buda se dá conta, como o Dudjom Rinpoche estava dizendo ontem, né, que todos os seres já têm essa natureza dentro deles, né? Então a gente fica imaginando que a iluminação é alguma coisa que vem por causa do caminho, que a gente não tem ela ainda, né? Mas é simplesmente um reconhecimento daquilo que a gente já tem. Só que esse reconhecimento daquilo que a gente já tem, ele é inseparável do reconhecimento nos outros. Inseparável, né? Porque a pessoa começa a ver aquilo nela, ela começa a ver aquilo nos outros. Não é assim, eu estou melhorando, os outros estão piorando, né? Os outros estão iguais, eu estou melhor. Então isso não é um bom critério. Por quê? Porque o critério justamente são as relações, né? Então se a gente olha para o outro e a gente congela o outro, seja onde for, isso significa que a gente se congelou junto. Porque não tem como tu congelar o outro e tu imaginar que tu está liberado daquilo. O congelamento do outro é o nosso congelamento, né? Isso é sempre junto, né? Então a liberação do outro é a nossa liberação. Aí tu não consegue, esse é o limite da identidade, tu não consegue mais falar de si mesmo como alguma coisa separada dos seres, né? Então o próprio processo de amadurecimento dessa lucidez implica automaticamente, instantaneamente, um processo de liberação da própria visão que a pessoa tem dos outros. Se a gente for olhar isso num caminho mais gradual, é como se ela fosse relaxando de uma sensação que os outros precisam mudar. Assim, que é um ponto que toca todo mundo, né? O outro, ele até tudo bem, ele tem alguma chance, contanto que ele mude alguns hábitos. Aí a gente começa os problemas, né? Aí a gente começa a listar os hábitos que o outro devia mudar para poder atingir a liberação. Aí cada um tem um checklist assim, de hábitos que o outro deveria abandonar de preferência, né? Deveria cultivar outros. Então é como se o processo ele fosse sempre um pouco engessado, né? Isso não funciona muito bem. Então aqui o Buda ele vai apresentar isso, né? Então esse é um ponto interessante da gente olhar, né? Como que o próprio processo da gente estar vendo as coisas na perspectiva da lucidez, ela implica a maneira como a gente está olhando para os seres, né? Os seres que aparentemente estão assim longe, eles começam a ser afetados pelo próprio processo da prática da pessoa, mesmo que a pessoa nem se dê conta, né? Então isso é a instrução de meditação do Buda, né? Interessante isso. Mas ele segue, né? Ele não para por aqui, né? Para nossa sorte. Aí o Buda diz assim: o que tu pensa, Shubhuti? Quando o Tathagata, né? O Buda Shakyamuni. Quando o Buda Shakyamuni, né? O Tathagata, ele estava com o Buda de Pankara, que é o Buda anterior, né? Da era anterior. Teve ele algum pensamento arbitrário do Dharma como algo que pudesse garanti-lo na busca para atingir a Nuttara Samyak Sambodhi intuitivamente, assim, que pudesse garanti-lo na busca para atingir a liberação. Então, o pensamento arbitrário do Dharma é mais ou menos assim, teve alguma coisa, algum pensamento que o Buda de Pankara formulou e aí o Buda Shakyamuni acessou. Um conceito, vamos supor, né? Uma ideia, né? Então, teve alguma coisa que o Buda, que não era o Buda Shakyamuni, né, era o Sumedha ainda, mas que ele teve, e aí então ele atingiu a liberação por causa daquilo. Ou seja, a liberação veio por causa de alguma coisa, né, isso que ele está tentando desmontar. Aí o Shubhuti disse, não, Senhor abençoado. Como eu entendo que tu disseste a nós, quando o Senhor Buda estava com o Buda de Pankara, ele não criou qualquer concepção arbitrária de Dharma como
algo que pudesse garanti-lo na busca para atingir Anuttara Samyak Sambodhi. Porque qual é que é a pegadinha disso daqui, né? É porque se a gente imagina que tem algo, né, tipo um santo grau, assim, né, que tem alguma coisa em algum lugar que é tipo um elixir, né, uma substância que é capaz de produzir uma vida eterna ou de produzir um paraíso, né? Então, essas mitologias assim que a gente ouve, né? Muito interessante isso. Então, é como se ele tivesse tentando desmontar isso. Porque se ele não desmonta isso, a gente fica imaginando que tem alguma coisa em algum lugar que é só a gente conseguir aquilo e está tudo resolvido. Aí o Subhuti, né, disse, não é assim. Aí o Senhor Buda ficou muito satisfeito com a resposta. O Subhuti estava acertando todo, né? Mas ele vai errar depois, vocês vão ver. Mas ainda assim ele arrasou, né? O Subhuti arrasou. Aí o Senhor Buda ficou muito satisfeito com a resposta e disse, está certo, Subhuti. Falando a verdade, não existe tal concepção arbitrária de Dharma. Não existe um Dharma enquanto um conceito. Isso aqui é muito pouco paradoxal, né? Porque a gente pensa assim, né? Se alguém chega para nós e pergunta, bom, o que é o Dharma? Daí a gente diz, não, o Dharma é assim. Sabe o Sansara? Pois é. Sabe, aí tem a primeira nova verdade, tem as quatro novas verdades? Pois é, isso é o Dharma. Aí depois, sabe a roda da vida? Impermanência, karma? Pois é, essa confusão. Mas aí tem o nobre caminho óptimo. Só que isso, por incrível que pareça, na concepção de Dharma dele aqui, isso ainda não é o Dharma. Isso é a preparação para o Dharma, mas isso não é o Dharma. Porque o Dharma não é algo, porque a gente já pode olhar por nós mesmos, né? A gente mesmo tendo ouvido sobre essas coisas todas, não significa que aconteceu grandes coisas, né? Então, não é alguma coisa que a gente encontra, então produz outra, né? É uma lucidez. Então, não existe tal concepção arbitrária de Dharma. É simplesmente a iluminação das coisas. Ver as coisas com lucidez. É só isso, né? Não tem algo em algum lugar. Se houvesse uma concepção arbitrária, o Buda de Pankara não teria antecipado que em uma vida futura eu atingiria a condição de Buda com o nome de Shakyamuni. O que isso significa, Subhuti? Isso significa que o que eu atingi não é algo limitado e arbitrário que pode ser chamado de Anuttara Samyak Sambodhi. Ou seja, não é como se fosse um tipo de realização particular, né? Ou um tipo de samadhi que é alcançado dentro da meditação, né? Por quê? Porque todos os estados que a pessoa tem a sensação de encontrar, vocês observem, a gente começa a ficar com medo de talvez perder. Aí surge um samsara específico desse lugar que a gente chegou. Então ele está nos liberando desse processo. Então ele está nos liberando de um processo do materialismo espiritual, né? Porque a gente agora se deu conta de alguma coisa, mas daqui a pouco aquilo escapa, aquilo escorrega, né? Aquilo evapora de nós. Então ele não está dizendo que é algo assim fixo, né? Então ele vai dizer, é a condição de Buda. A condição de Buda, cuja essência é idêntica à essência de todas as coisas. Universal, inconcebível e inescrutável. Mas vamos supor que tenha um ser teimoso, assim, né, que diz, não, o Buda atingiu a iluminação porque ele meditou, ou porque ele vivia na Índia, né, ou porque ele fazia jejum e acordava de madrugada, ou porque ele encontrou o Buda, por causa de alguma coisa. Vamos supor que tem alguém teimoso que fica tentando encontrar uma causalidade para isso, né? Então o Buda ele estava ligado assim que isso poderia acontecer, né? Aí ele diz assim, supondo, Subhuti, vamos supor que ainda houvesse algum discípulo que afirmasse que o Tathagata apoiou-se em conceitos que o garantiram na busca de Anuttara Samyak Sambodhi. Ele se apoiou em conceitos. Então ele leu várias coisas, ele estudou, ele entendeu, pá, ele atingiu a iluminação. Ele estudou, né? Vamos pensar. Deve ser entendido, Subhuti, que o Tathagata verdadeiramente não apoiou-se em qualquer visão separativa do Dharma,
que assegurasse o seu êxito em atingir Anuttara Samyak Sambodhi. Então, o Sr. Buda enfatizou dizendo: Shubhuti, a condição de Buda que o Tathagata atingiu é e não é. A linguagem começa a ficar gozada, né? Então, a condição de Buda que o Tathagata atingiu, ela é e não é. Ao mesmo tempo, a mesma que Anuttara Samyak Sambodhi, né? A mesma que a iluminação. Isso é apenas uma outra maneira de dizer que o fenômeno de todas as coisas é idêntico à condição de Buda e Anuttara Samyak Sambodhi, que nem é realidade e nem é irrealidade, mas reside junto com todos os fenômenos no vazio e silêncio, inconcebível e inescrutável. Então ele não está invalidando o budismo, vamos supor, né? Ele não está invalidando as 4 novas verdades, ele não está invalidando isso. Mas ele está dizendo aqui que a condição de Buda, né, Anuttara Samyak Sambodhi, é a lucidez que brota do vazio e do silêncio. Então é a sabedoria primordial. Isso não é um conceito, né? É uma lucidez de olhar as coisas. Só que qual que é o problema do conceito? O conceito ele tem uma definição específica. A definição específica ela vai abarcar um tipo de visão particular das coisas, mas outras coisas ele não vai conseguir. Então é sempre uma coisa um pouco contraditória, né? Então aqui ele está se liberando disso, né? Só que a maneira que ele usa é uma maneira da filosofia do caminho do meio, né? Porque se ele dissesse assim, que as coisas existem, ou seja, a realidade das coisas, aí a gente fica meio sem muita margem de manobra, porque as coisas existem, então elas são externas, assim, elas são separadas de nós. Então são realidade. Então a gente já começa a desconfiar, sabe que não é bem assim, né? Porque a gente descobre que a realidade muda com os nossos olhos também. Agora também não é o outro extremo, a gente não vai dizer então que é uma irrealidade, ele não vai negar. Então isso é o caminho do meio, né? A gente escapa dos extremos. Então reside junto com todos os fenômenos no vazio e no silêncio, inconcebível e inescrutável. Shubhuti. Essa é a razão pela qual eu digo que o Dharma de todas essas coisas não pode ser jamais abarcado por quaisquer concepções arbitrárias de fenômenos. Não importa o quão universal tal concepção possa ser. Então, por exemplo, aqui é uma diferença do budismo para as tradições reveladas, por exemplo, né? As tradições reveladas, elas sempre vão ter problemas, porque a revelação, vamos supor, de uma determinada tradição, ela surge num momento específico, cultural, temporal, espacial. Então ela vai surgir por dentro de um povo, por dentro de uma cultura específica, né? Só que como tudo é muito dinâmico, quando tu chega num outro lugar, é provável que a pessoa, ao invés de pegar a essência daquilo, ela pegue a forma e ela tenta acoplar nos outros. Essa é a tragédia humana, né? A gente pega a nossa visão e tenta levá-la para tudo que é lugar, né? Então vai ficando todo mundo, vai ficando uma coisa super colonialista, né? O colonialismo é isso, né? Tu tem uma visão que impera sobre as outras, né? Uma coisa imperialista, assim, né? Então, aí todo mundo que não se adapta, que não se adequa àquilo que a gente vê, que não é nem assim que a gente vê, que é o certo, é alguém que precisa ser quase catequizado, né? Então, essa é a tragédia da sociedade, né? Como um todo, assim, das sociedades. Né? Então, o budismo ele não vai usar uma metodologia dessas. Né? O budismo não é uma tradição revelada. É simplesmente uma capacidade da gente ver as coisas de uma maneira mais livre. Por isso que o budismo ele segue sendo super atual. Ele era super atual na época do Buda, ele é super atual hoje. Porque ele não tem uma coisa fixa com a qual a pessoa vai ter que se filiar e obedecer, né? Ele não vai obrigar a pessoa a fazer uma transição externa, assim, não é isso. Então ele vai dizer, essa é a razão pela qual isso é chamado de Dharma. E essa é a razão pela qual não há tal coisa como Dharma. Ou seja, alguma coisa que tu pudesse pegar e dizer, é isso, né? Mas não tem. Mas tu não pode negar também, né? Então, esse espaço
que ele é aparentemente um pouco desconfortável, é nesse espaço que a gente está transitando agora, né? Aí o Buda dá uma volta, né? O Buda é muito interessante. Aí ele vai dar um tiro para um outro lado, assim, né? Aí ele diz assim, Subhuti, suponha que eu estivesse falando sobre o tamanho do corpo humano. Assim, o Buda muda de assunto com uma facilidade, né? O que tu entenderias por isso? Honrado dos mundos. Eu entenderia que o senhor não estaria falando sobre o tamanho do corpo humano como um conceito arbitrário da sua fenomenologia. Eu entenderia que as palavras trariam apenas um sentido convencional. Ou seja, ele não vai fechar aquilo, né? Dizer corpo, é isso. Por quê? Porque, enfim, sempre um pouco arbitrário, né? Então ele vai dizer, ele usa as palavras no sentido convencional, ele não fecha aquilo, né? Aí o Buda segue, né? Subhuti. Exatamente o mesmo se dá quando os Bodhisattva Mahasattvas falam da liberação de uma quantidade inumerável de seres sensoriais. Então, porque o tamanho do corpo humano sempre é um pouco paradoxal, né? O que é pequeno num lugar é grande no outro, né? E vice-versa. Então, nunca tem um consenso nesse sentido, né? Sempre vai depender do lugar que tu está usando, né? Então, o Buda diz assim, a mesma coisa se dá quando os Bodhisattvas Mahasattvas falam da liberação de uma quantidade inumerável de seres. Não tem um gráfico, né? Uma estatística, né? Os americanos adoram né? Estatística. Não é isso. Quantificar, né? Não é uma coisa quantitativa. Se eles tivessem em mente quaisquer concepções arbitrárias de seres sensoriais ou de números definidos, os Bodhisattvas Mahasattvas tivessem isso, né? Eles seriam indignos de serem chamados de Bodhisattva Mahasattvas. E por que, Subhuti? Porque a verdadeira razão pela qual eles são chamados de Bodhisattva Mahasattvas é porque eles abandonaram todas as concepções arbitrárias tais como essas. E o que é verdadeiro para uma concepção é verdadeiro para todas as demais. Então aqui é um pressuposto filosófico importante para nós, que é o fato de que nem sempre a gente para pensar nisso, né? Mas isso aqui é um pressuposto muito importante, que é mais ou menos assim, né? O que é verdadeiro para uma concepção é verdadeiro para todas as demais. Aí vamos supor que cai uma ficha para a pessoa em que ela se dá conta de que uma certa relação que ela tem na vida dela é totalmente coemergente com ela. Aquilo nunca teve lá. Tem um dia que um raio cai na cabeça da pessoa e a pessoa se dá conta disso. A pessoa, uau, que incrível, é vazio, é mesmo, um sonho isso. Pois o que é verdadeiro para uma coisa é para todas as demais. Aí a gente não imagina isso, né? Porque às vezes os exemplos eles começam meio banais assim, né? A pessoa vê que a vacuidade da xícara, a vacuidade do copo, a vacuidade do roupeiro, a vacuidade dessas coisas, né? Mas aí tem coisas que a gente diz, não, mas isso ali não pode ser vazio, né? Isso não pode ser a minha mente. Pois é, mas é. Então aqui é uma coisa interessante. Ou seja, aquilo que a gente se dá conta numa condição aparentemente particular, aquilo é válido para tudo que é lado. Todas as relações. Então não é assim, permanência é com o tempo, né? Chove, daqui a pouco não chove. Por exemplo, permanência é para tudo. E assim por diante, né? Então os ensinamentos do Tathagata, eles são inteiramente livres de todas essas concepções arbitrárias, tais como a identidade de alguém, a identidade dos outros, seres vivos e uma alma universal. Esse tema da identidade ele é muito interessante, né? Porque ele é muito complexo, né? A gente nunca sabe direito qual a identidade que a gente está se referindo, né? Porque a gente tem a identidade lá do RG que está registrado no cartório, né? E a gente tem uma identidade de filho, né? Todo mundo tem, porque enfim nasceu, né? E de irmão, talvez sim, talvez não, mas em muitos casos tem. Eventualmente de pai, né? Ou de mãe, ou de marido, ou de funcionário, ou de patrão, ou em qualquer coisa, né? A gente tem várias identidades, né? E elas se misturam. Quando a gente está com problema com uma identidade, as outras não necessariamente estão. Então,
Ele não, os Budas eles não olham isso como uma coisa que a pessoa está fixada, né? Aí o Buda vai tornar isso mais enfático. Ele vai dizer assim: para tornar esse ensinamento mais enfático, o Sr. Buda continuou: se um Bodhisattva Mahasattva falasse assim: eu embelezarei as terras de Buda, ele seria indigno de ser chamado de Bodhisattva Mahasattva. E por quê? Porque o que o Tathagata ensinou explicitamente que quando um Bodhisattva Mahasattva usa tais palavras, ele não deveria manter na mente quaisquer concepções arbitrárias de fenômenos. Eles devem usar tais expressões meramente como palavras. Por quê? Porque se ele tiver na mente dele, né, uma ideia fechada do que é uma terra de Buda, ele vai lá e vai embelezar aquilo, né, ele vai melhorar aquilo, aí ele está ferrado, né, ele está perdido. Porque ele não está se vendo construindo aquilo. Ele chega num lugar que aparentemente está pronto. Então, os lugares, quando a gente não chega num lugar físico, né? A gente chega num lugar sutil. O lugar físico é simplesmente um espelho do lugar sutil que a gente chega, né? Então, a gente precisa se dar conta disso. Por isso que a gente, sem chegar no lugar físico propriamente, a gente tem todas as emoções só de ficar em casa, relembrando aquilo, né? Aquilo pegando a gente nos sonhos e na meditação e assim por diante, né? Então, ele não tem, os Bodhisattvas Mahasattvas, eles têm essa compreensão, que eles estão lidando com as coisas nessa condição mais sutil, né? Ele diz assim: Shubhut, só aqueles discípulos cuja compreensão pode penetrar de modo suficientemente profundo no sentido dos ensinamentos do Tathagata concernentes à ausência de identidade de ambos, coisas e seres vivos, e que podem entender claramente o seu significado, é que eles são dignos de serem chamados de Bodhisattva Mahasattvas. Então ele bota quase um critério aqui, né? Isso é interessante, né? O critério do Bodhisattva Mahasattva. Aí o Buda dá uma outra volta assim, para pegar o Shubhuti, né? Então ele está lapidando o Shubhuti, né? Esse processo é interessante. Aí o Senhor Buda então inquiriu o Shubhuti dizendo: o que pensas tu, Shubhuti? Possui o Tathagata um olho físico? As perguntas são ótimas, né? Só que como é o Buda, né? A pessoa sempre fica meio assim, né? E o Buda tem um olho ou não tem? Aí o Shubhuti replicou: obviamente, senhor abençoado, o Tathagata possui um olho físico. Possui ele um olho da iluminação? O Buda tem vários olhos. Certamente, o Tathagata possui o olho da iluminação. Ele não seria o senhor Buda de outra forma. Aí o Buda pergunta: e o Tathagata possui o olho da inteligência transcendental? Sim, abençoado senhor. Tathagata possui o olho da inteligência transcendental. E o Tathagata possui o olho da intuição espiritual? Sim, abençoado senhor. Tathagata possui o olho da intuição espiritual. Então o Buda perguntou: possui o Tathagata o olho de Buda, o olho do amor do Buda e compaixão por toda a vida sensorial? Sensorial seria assim, os seres sencientes, né? Toda a vida senciente. Shubhuti concordou e disse: abençoado senhor, tu amas toda a vida sensorial. O que pensa Shubhuti? Quando eu me refiro aos grãos de areia do rio Ganges, eu afirmo que eles são verdadeiramente grãos de areia? Essa pergunta é interessante. Podia escorregar, né? Aí o Shubhuti diz: não, abençoado senhor, tu falas deles apenas como grãos de areia. Então, isso aqui é interessante, né? Porque assim, o que é o grão de areia é tudo na nossa vida, né? Então, a gente poderia assim, quando eu me refiro ao fulano, vamos pensar assim, a gente pensando em alguém da nossa vida, né? Quando eu me refiro ao fulano, eu afirmo que ele é verdadeiramente o fulano? Não, abençoado senhor. Tu falas deles apenas como o fulano. É mais ou menos isso que a gente deveria fazer. A gente deveria olhar as esferas todas da nossa vida em que aquilo está lá, incrustado lá, daquele lugar, daquele jeito, com aquela cara,
em que a gente olha aparentemente como está verdadeiramente lá, a gente já está desconfiado, né? Se a gente desconfiar, isso já é o Sutra produzindo o efeito, né? Aí o Buda diz assim, Shubhuti, se houvesse tantos rios Ganges como existem grãos de areia no rio Ganges, e se houvesse tantas terras de Buda quantos são os grãos de areia em todos os inumeráveis rios, seriam essas terras de Buda consideradas como muito numerosas? Então vocês calculem, né? Os grãos de areia do rio Ganges, e se houvesse tantos grãos de areia, tantas terras de Buda quanto os grãos de areia. Então tem um monte, né? Aí o Buda diz assim, ouve Shubhuti. No interior dessas inumeráveis terras de Buda, existem todas as formas de seres sensoriais com todas as suas várias mentalidades e concepções, todas elas inteiramente conhecidas do Tathagata. Mas nenhuma delas é mantida na mente do Tathagata como uma concepção arbitrária de fenômeno. Eles são meramente imaginados. Então, aqui essas terras de Buda, a gente poderia olhar assim, né? São bolhas, bolhas de realidade. Então, existem inumeráveis bolhas de realidade. É só, assim, a gente passa um scanner em nós mesmos, né? A gente começa a ver as inumeráveis bolhas de realidade nas quais a gente entra, né? Porque a gente consegue ter bolhas simultâneas, né? A gente tem a bolha do estudo aqui, tem a bolha do celular, que está mais ou menos por aqui, tem a bolha do que a gente vai fazer quando isso aqui terminar, e tem a bolha que a gente entra, que o que tem que fazer amanhã e semana que vem, e tem alguém passando, nos perguntando alguma coisa. Nós estamos assim, né? São muitas bolhas ao mesmo tempo. Isso somos nós. Vocês imaginem todos os seres que habitam assim, né? São inumeráveis. Inumeráveis seres, cada um desses seres com inumeráveis bolhas. O samsara é grande. Agora, essas bolhas, qual a realidade das bolhas? Essas bolhas, elas são evanescentes. Então, elas existem, mas elas não existem. Né? Elas são evanescentes. Então, o Buda não acredita que elas existam verdadeiramente. Ou seja, quando a gente olha desde o lugar do Buda, a gente se dá conta que elas não existem verdadeiramente. Elas são meramente imaginadas. Nesta vasta acumulação de conceitos desde tempos sem início, nenhum desses mundos que a gente entra, eles têm substancialidade. É só a gente se perguntar assim, né? Para onde foram aquelas bolhas todas que a gente já entrou nessa vida? E a gente não consegue, a gente não consegue pegar. Isso é chocante, né? É mais ou menos assim, a pessoa para e ela começa a pensar, bom, hoje eu estou com quantos anos? A pessoa diz, eu estou com tantos anos. Aí a pessoa para e pensa, bom, e esses anos eles foram para onde, né? Onde é que eles foram? Aí tu não consegue pegar esses anos que passaram. Aquilo tudo que veio, aquilo vem como realmente. Tu não consegue pegar. Aí agora a pessoa diz, não, isso que nós estamos vivendo aqui, isso é real. Então tá, então espera tu pegar no sono, amanhã de manhã, tu procura lembrar do real agora, né? É aquilo, também. Só que parece porque tem uma experiência de corpo, aquilo é como se fosse mais real. Mas é apenas a experiência do corpo dando uma sensação de densidade maior. Mas não tem nada mais do que isso acontecendo. Aí o Buda vai resumir aqui, vai nos ajudar. O Sr. Buda resumiu o Shubhuti. Se algum bom e piedoso discípulo, seja homem ou mulher, tomasse os bilhões de universos e os moesse até virarem pó impalpável e o assoprasse no espaço. Isso aqui é um exercício filosófico, né? Muito interessante. Então, mais ou menos assim. Tudo bem, as coisas não têm essa substancialidade, mas lá atrás deve ter. Então é como se a gente pegasse tudo e moesse, assim, tivesse um super mixer daqueles assim, que moe tudo, né? Um pilão gigantesco, né? Um pilão cósmico, né? Que pudesse socar aqui. Então você pega os universos, né? O planeta, todos os seres, e você pudesse moer aquilo até virar um pó impalpável e assoprasse no espaço. O que tu pensa, Chubut? Teria esse pó alguma existência individual? Chubut replicou. Sim, senhor abençoado. Como pó impalpável, infinitamente dissipado, se poderia dizer que tem uma existência relativa.
mas da forma como o abençoado usa as palavras, bonito isso, né? Usa as palavras, é apenas isso. Não tem existência. As palavras têm apenas um sentido figurativo. De outro modo, as palavras implicariam a crença na existência da matéria como uma entidade independente e autoexistente, o que não é. Então isso aqui é um outro pressuposto filosófico, né? Super importante. Ou seja, ele está ensinando meditação. Só que o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se vocês perceberem, o que é a meditação? A meditação é a sustentação da visão de mundo da pessoa. É o exercício, a pessoa não se dá conta disso, mas quando ela para, quando ela está em movimento já é óbvio, né? Só que quando ela para, ela não se dá conta de que ela está totalmente inserida dentro de uma visão de mundo. Ela vai fazer a prática dentro daquela visão de mundo. Então, se ela não se dá conta disso, ela não consegue suspeitar que ela só está vendo o que ela está vendo porque ela tem um conjunto de referenciais que ela não consegue suspeitar. Ela acredita que o que ela está vendo é assim e ela pensa, e agora? Será que eu consigo fazer alguma outra coisa? Então, ela não suspeita que o sonho é dela. Os tibetanos, eles têm uma piada super interessante. E a piada é assim, a pessoa está correndo desesperada, né? Esse é um exemplo, assim, né? Exemplo de um bom pesadelo, né? Aí o exemplo que eles usam é assim, a pessoa está num pesadelo desses, né? E aí nesse pesadelo aparece um ser horrível, assim, ele tem muitos braços, ele tem armas horríveis, ele gospe fogo, sai pus da boca dele, assim, um troço horrendo. Né? E ele vem atrás de nós. E a gente dá no pé. Aí vamos supor que a gente entra num lugar, assim, numa floresta e tem uma casa, assim, tem um lugar, um esconderijo, tem um bunker. E a gente, blum, pula pra dentro do bunker e fecha a porta. O monstro, esse vai e pá, derruba a porta. A gente agora, a gente tem uma escada, a gente sobe a escada, fecha a porta do quarto. O monstro vai lá e pá, derruba a porta do quarto. E a gente, agora, o que eu faço? Aí tem uma cama. E a pessoa vai, se enfia debaixo da cama e se finge de morta. Né? Aí o monstro vai lá, arranca a cama e fica assim, cara a cara com a gente, né? Nariz com nariz. Aí a pessoa pergunta, e agora vai acontecer o quê? Aí o monstro diz assim, eu não sei, o sonho é seu? Essa é a nossa condição. Então, é mais ou menos assim, a pessoa está no meio de um sonho e ela fica se perguntando, e agora, o que eu faço? Será que eu vou para cá ou eu vou para lá? Mas ela esquece que o sonho é dela, ela está vendo aquilo, é totalmente inseparável da mente dela. Então, se a pessoa não se dá conta disso, ela pensa assim, bom, eu preciso ficar mais calmo, porque eu estou um pouco acelerado. Está dentro do sonho, é um sonho acelerado. Tudo bem, é o sonho diminui a rotação, o slow motion. Aí vira tipo aqueles filmes antigamente, assim, né? Era uma vez no Oeste, né? Aqueles filmes dos anos 50, 60, tudo meio slow motion, assim. Tudo bem, mas o sonho é o mesmo. Daí a pessoa pensa, não, mas eu preciso ficar mais estável, eu sou meio instável, assim, eu sou meio oscilante, eu precisava ser mais firme. Tá bom, a pessoa tem um sonho e está mais firme, mas a pessoa nunca acorda, né? Então aqui ele está dizendo isso. Então ele está dissolvendo a sensação de que a pessoa precisa ficar melhor dentro do sonho. A pessoa tem que acordar, é uma outra coisa. O acordar significa isso. Então aqui o Buda não usa as palavras no sentido de que ele não vê as palavras implicariam a crença na existência da matéria como uma entidade independente e autoexistente, que não é. Então esse é o pressuposto filosófico da vacuidade. Né? Ou seja, as coisas como sendo independentes e autoexistentes, que é o jeito que a gente facilmente vê as coisas, né? Tipo assim, a gente abre os olhos e pensa, bom, onde é isso? Eu acordei, eu caí de paraquedas aqui, mas eu não tenho culpa, já estava tudo andando. Aí a gente não se vê dentro, né? A gente não vê como que aquilo é inseparável da gente. Aí o Buda, o Subhuti acertou de novo, né? Aí o Buda, aí o Subhuti diz assim, além do mais, quando o Tathagata se refere aos bilhões de universos,
ele poderia fazer isso apenas como uma figura de expressão. Por quê? Porque se os bilhões de universos eles existissem realmente, então eles estão lá, pessoal. É só uma questão de eles chegarem até nós. Se a gente não chegar antes do que eles, né? Então, se os bilhões de universos eles existissem realmente, sua única realidade consistiria na sua unidade cósmica. Então, a unidade cósmica é isso, né? É a vacuidade. É só no sentido da unidade cósmica, da última essência. Isso aqui parece nome de seita New Age, assim, né? Tipo lá em Alto Paraíso, né? Unidade cósmica da última essência, né? Dava até o nome de um centro espiritual lá em Alto Paraíso, né? Então vamos voltar aqui para o tema, né? Só no sentido da unidade cósmica, da última essência, que o Tathagata pode corretamente se referir a isso. O Sr. Buda ficou muito satisfeito com a resposta e disse: Shubhuti, apesar dos seres humanos terrestres terem sempre discriminado concepções arbitrárias de matéria e grandes universos, isso é interessante, né? O Buda sacava de astronomia, né? Naquele tempo, né? Ele já dizia isso, né? Os seres humanos, né, sempre discriminaram concepções arbitrárias de matéria e grandes universos. Essa concepção ela não tem base real. Ela é uma construção da mente mortal. É tipo o que aconteceu com Plutão, né? Não sei se vocês souberam, mas Plutão foi rebaixado da condição de planeta. Ele virou outra coisa agora. E isso sem falar que ainda tem os casos mais graves, né? Que são os terraplanistas, né? Que eu acho que é muito impressionante, né? O pessoal terraplanista. Então, é impressionante aquilo, pessoal. Como é que eles conseguem, né? O mais interessante, né? Tem um documentário sobre isso, né? Dos terraplanistas. O mais interessante é eles tentando provar que a Terra é plana e eles não conseguem. Aí eles fazem os testes, assim, tu fica olhando, né? Eles fazem os testes e os testes dão errado, mas eles não desistem. Isso é muito impressionante, né? O fato de que a pessoa vê o que ela quer, né? Impressionante isso. Então, uma concepção sem base, né? Uma construção da mente mortal. Mesmo quando isso é referido como unidade cósmica, é uma coisa inescrutável. O Sr. Buda continuou. Se algum discípulo fosse dizer que o Tathagata nos seus ensinamentos constantemente se refere a si mesmo, aos outros, aos seres vivos, uma alma universal, o que tu pensaria, Shubhuti? Teria tal discípulo entendido o sentido do que eu estava ensinando? É como se ele fizesse um resumo aqui, né? Então, vamos dar essa conversa toda no Shubhuti, né? Aí ele pergunta, né? Então vamos supor que tudo bem, a gente fez essa conversa cósmica, assim, galáctica, né? Bom, mas e os seres existem ou não existem? Né? Então, o Shubhuti replicou, não, senhor abençoado. Tal discípulo não teria entendido o significado das palavras do Senhor, pois quando o Senhor se referiu a esses conceitos, ele nunca se referiu à sua existência real, independente, assim, né? Ele apenas usou as palavras como figuras e símbolos. É apenas nesse sentido que elas podem ser usadas, pois conceitos, ideias, verdades limitadas e dharmas não têm mais realidade do que matéria e fenômenos. Então o Sr. Buda tornou isso mais enfático, dizendo: quando os discípulos Shubhuti iniciam sua prática de busca da iluminação, anotada Samyak Sambodhi, eles deveriam então ver, perceber, saber e vivenciar que todas as coisas e todos os dharmas, dharma aqui com letra minúscula significa experiência, né? Ou seja, todas as coisas, todas as experiências, elas também são não coisas. E, portanto, eles não deveriam conceber nas suas mentes quaisquer fixações arbitrárias, sejam quais forem. Os Zen, eles são mais enfáticos, né? Eles dizem,
Quando a pessoa senta para meditar, ela deveria abandonar, inclusive, a ideia de estar meditando para atingir a liberação. Porque a própria noção de atingir a liberação é um conceito que a pessoa forma. O que é um conceito? Só a gente observar que a própria ideia que a gente tem de iluminação, ela vai mudando com o tempo. Então, é provável que antes da pessoa ter chegado a um centro budista ou alguma coisa ligada à meditação, ou ela nem pensava a respeito, ou ela tinha uma ideia mais ou menos daquilo. Aí a pessoa vai lendo, ela vai estudando, ela vai formando uma ideia. Só que é interessante a gente perceber que essa ideia que a gente tem a respeito, ela é completamente móvel. Com o tempo, com os estudos e com as fichas que caem, assim por diante. A gente nunca tem uma ideia que ela é completamente fixa, né? Ela vai mudando, né? Então é isso que ele está dizendo. Não tem uma fixação arbitrária, né? Aí o Sr. Buda continuou. Se algum discípulo ofertasse aos Tathagatas uma tal quantidade dos 7 tesouros, capaz de preencher os inumeráveis e ilimitáveis mundos, e se um outro discípulo, um homem bom e piedoso, ou mulher, em sua prática de busca para atingir a Anuttara Samyak Sambodhi, observasse aplicadamente cheio de fé e estudasse mesmo um único stanza, um único verso dessa escritura, explicasse isso aos outros, as bênçãos e méritos acumuladas por esse outro discípulo seriam relativamente maiores. Porque a pessoa estoura a bolha, né? Uma outra coisa. Shubhuti. Como é possível explicar essa escritura aos outros sem manter em mente concepções arbitrárias de coisas, fenômenos e dharmas? Isso só pode ser feito, Shubhuti, mantendo a mente em perfeita tranquilidade. Então aqui ele chega na meditação de novo, né? Então ele diz isso. Isso só é possível se a mente está em perfeita tranquilidade. Então, por isso que meditação, ao fim e ao cabo, ela é importante, né? Porque a pessoa ela precisa ver as coisas desde o lugar do silêncio. Senão, muito difícil. E uma unidade sem ego, né? Ou seja, assim, sem identidade, com a talidade, que é a condição do Tathagata. A talidade é a dupla realidade, né? A pessoa, essa compreensão de que as coisas existem e não existem juntos, né? Isso é a condição do Tathagata, ver os dois fenômenos juntos, né? Por quê? Porque todas as concepções mentais arbitrárias de matéria, fenômenos, e de todos os fatores condicionantes, de todas as ideias e concepções que os relacionam, então aqui é uma descrição interessante, inclusive de uma meditação, né? Que é utilizada, né, no Dzogchen especialmente. Então, todas as concepções mentais arbitrárias de matéria, fenômenos e de todos os fatores condicionantes e todas as ideias e concepções que os relacionam são semelhantes a um sonho. Então, as nossas concepções com relação às coisas, elas são semelhantes a um sonho. Então, a gente deveria olhar isso. Isso é uma instrução de meditação, né? Agora, toda concepção arbitrária que a gente tem com relação aos objetos, sejam objetos pessoais, sejam objetos maiores, assim, tipo a casa, seja a cidade, né? Conceitos que a pessoa tem. Cada uma dessas coisas é semelhante a um sonho, como fantasma. Fantasma no sentido de uma aparição, né? Aquilo parece que surge ali, ao mesmo tempo a pessoa não consegue pegar, né? Uma bolha, uma sombra, uma névoa evanescente, o brilho de uma faísca atmosférica. Então isso é uma descrição de meditação, né? A meditação cuja visão é a realização da vacuidade das coisas, né? Então isso aqui é a meditação do Prajnaparamita. Mas não é uma dissecação da realidade, né? A pessoa pegar e desmontar as coisas. É simplesmente o reconhecimento das coisas no surgimento delas, né? Então aí a pessoa vê isso, é um sonho, um fantasma, uma bolha, uma sombra, uma névoa evanescente, o brilho de uma faísca atmosférica. Todo discípulo deveria, então, fitar desapegadamente todos os fenômenos e todas as atividades da mente e manter a sua mente vazia, sem identidade e tranquila.
Então, essa é a instrução de meditação. Simples, né? Isso é Dhyana Paramita. Dhyana Paramita. Então, como esse sutra ele vem dentro da literatura Prajna Paramita, é óbvio que a meditação não seria alguma coisa assim, bom, agora a gente deixa o Prajna Paramita de lado e vamos então fazer a meditação, que é, enfim, prestar atenção na respiração, por exemplo. Então, não é isso. Então, aqui, a meditação é assim, como é que a gente pode manter a visão que o próprio Prajna Paramita nos ajudou a reconhecer, né? Isso é dhyana. Então, meditação aqui é lucidez, não é fazer alguma coisa com a mente, não é posicionar a mente. Né? Eu vou abrir aqui, né? E se alguém quiser comentar alguma coisa, me perguntar, a gente tem tempo, né? A gente se estendeu um pouco mais hoje porque o capítulo era maior, né? E se a gente fosse parar para recomeçar no meio, ia ficar meio estranho, né? Henrique, Oi. é só uma reflexão, porque durante muito tempo eu ouvi você falando que o Dharma não opera com causalidade, entretanto, boa parte dos nossos conteúdos são com causalidade, até mesmo o Buda Mogassidi, os quatro pensamentos, tudo isso com causalidade, mas aqui para mim fica muito forte de como que a causalidade ela não funciona. É a primeira vez que eu vejo esse sutra e para mim é o que está mais forte. É isso mesmo? A causalidade funciona. A gente sente a causalidade, mas ela não é completamente real, assim, ela não é completamente verdadeira. É um pouco isso que ele está dizendo, né? Ele não vai nunca negar a realidade das coisas, né? Então ele não vai negar o karma, né? Só que a linguagem aqui, ela é muito direta, muito direta. Então é como se ele saísse de um extremo e ele pegasse um foguete e fosse para um outro extremo, né? Então ele está dialogando com um tipo de mentalidade que consegue ver apenas a causalidade das coisas. Então, a causalidade aqui, ela implica uma crença, até mesmo filosófica, né? O que é interessante desse capítulo especial é que ele elucida isso mais claramente, né? Essa concepção filosófica com relação à própria existência externa das coisas, né? Ele vai desmontar isso, mas ao mesmo tempo ele não invalida. Então, por exemplo, aqui, quando a gente começa a falar em não causalidade, a não causalidade não significa a invalidação da causalidade. Ela significa uma visão muito mais sutil e delicada do que é o que a gente chama de causalidade. Então, é mais ou menos assim, né? A gente chega em casa e a gente diz, bom, aqui é a minha casa, né? Aqui que eu moro. A pessoa olha para as paredes e assim, olha para tudo que tem ao redor e diz, bom, aqui é a minha casa. Portanto, é bom que todo mundo saiba e ninguém entre aqui para tirar nada daqui, porque isso é meu. E assim por diante, né? Então aquilo tudo é muito concreto, tudo é muito real. Mas pode ser que tenha, é bem provável, né? Especialmente se aquela casa foi a própria pessoa que construiu, teve o dia em que ela andou por aquele terreno, o terreno nem era dela, né? Ela estava querendo comprar um terreno, mas ela não tinha nenhum problema se qualquer coisa acontecesse naquele terreno. Aí teve um dia que ela disse, não, eu vou comprar esse terreno aqui e vou construir aqui. Aí acontece um processo mágico, em que as mesmas plantas que estavam ali, elas ganham uma outra cara. Só que essa cara tu não consegue apontar por uma coisa externa, né? Aí a gente vai lá na loja de material de construção, compra tudo, né? Tijolo, madeira, assim por diante. E aí tem um momento que a gente diz que a casa está pronta. É um pouco esquizofrênico, né? A gente dizer que um conjunto de tijolo, cimento, ferro, madeira, a gente chama de casa, de lar.
Então, a não causalidade, ela significa que a gente se relaciona com um aspecto intangível das coisas. Agora, quando a gente não tem essa visão, ou seja, a gente não tem essa realização de se dar conta disso, né, a gente então sofre o efeito da causalidade daquela bolha. Direitinho, né? Então a gente tem os apegos, os sofrimentos e assim por diante. Só que essa conversa que eu estou fazendo aqui, o Buda ele não vai, ele, ele é rápido, ele é direto, ele não vai fazer, ele não vai amaciar isso. Então ele pressupõe que no caso aqui o Subhuti já estava sabendo disso, né? Então o Subhuti estava no ponto de o Buda chacoalhar ele para eles acordar, né, desse sonho. Né? Então não causalidade ela significa isso. Ela significa o fato de que o que a gente chama de causal tem um aspecto não causal dentro. Por quê? Porque aquela causalidade depende de nós. É tipo assim, a gente, por exemplo, a gente acorda de fim de semana, a pessoa diz, bom, hoje eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou fazer faxina, depois eu vou visitar o fulano, tem uma causalidade ali. Mas a pessoa pode a qualquer momento dizer, bom, não. Só que o que acontece? No Sansara, a gente constrói uma causalidade e a gente fica imaginando que tem que obedecer aquilo. Né? E a gente se sente mal, assim, se sente com culpa se a gente não obedece àquela causalidade. É muito bizarro isso, né? Então o Buda ele está olhando nesse sentido, né? Causalidade tem uma coisa não causal dentro, sempre, né? Que a gente esquece. Mas não invalida, né? Não invalida a causalidade comum, assim, né? Isso não. Obrigado aí. Mas ele alarga, né? Ele alarga a nossa mente, né? Ele alarga ela, né? Ele está nos fazendo ir além da causalidade aqui, né? Henrique, Oi. foi. Aqui no final, quando ele fala as ideias e concepções que os relaciona são semelhantes a um sonho, um fantasma, uma bolha, uma sombra, uma névoa, um brilho. Quando você fala assim, isso é uma forma de meditação, isso é seria um caminho da prajna, de você ir dissolvendo, de você ver. É que, por exemplo, né? A pessoa pega um roteiro de meditação do Prajnaparamita, né? Então ele não vai fazer esse caminho gradual do Prajnaparamita. O Prajnaparamita é super gradual, né? Porque a pessoa puxa uma forma, daí ela vê que aquela forma é coemergente com a mente dela. Uhum. Aí a forma é coemergente com a minha mente. É óbvio. Mas é a forma, ela também é coemergente com a minha energia. Então a gente puxa uma forma, a gente leva uma alfinetada. Então a gente tem um impacto de energia. Aí a forma, ela também nos induz numa paisagem. Né? Uau, é verdade, eu tô com raiva agora, eu tô com desejo agora, eu tô com orgulho, eu tô com alguma coisa. Aí a forma nos induz numa bolha, porque a pessoa podia estar fazendo qualquer outra coisa, pensando em qualquer outra coisa, e de repente aquilo, as paredes dela viram aquilo de repente. Uma bolha completa. Aí a pessoa para e vê, não tem nada dentro. Só, uau, não tem nada, mas tem, porque enfim, isso é sujo. Uau, tem, mas não tem. Aí lá pelas tantas da pessoa fazer essa contemplação, ela vê a magia desse processo, né? De não existir e ao mesmo tempo parecer que existe ao mesmo tempo. Aí ela sorri. Quando ela sorri, ela vê que aquilo é igual a um sonho. Aí a gente diz assim, é igual a um sonho, igual a um fantasma, igual a uma bolha, uma sombra, uma névoa evanescente, o brilho de uma faísca atmosférica. A névoa é interessante, né? Porque a névoa tu vê, mas tu não pega, não tem nada ali, né? Tu passa por dentro, nada, mas tem, tá ali.
mas não tem. Então, cada um desses exemplos, eles são uma descrição da realidade toda, né? Quando a gente está em shamatha, por exemplo, a gente eventualmente tem essa ficha que cai, né? Essa ficha que cai mais ou menos assim, a gente está lá e a gente entrou numa bolha. Aí lá pelas tantas, aquela bolha explode. Aí a pessoa, uau, uma bolha, não tinha nada. Eu estava quase me levantando indo lá fazer não sei bem o que. Passou. Uau, era só uma bolha. Era um sonho, era um fantasma que assombrou a pessoa naquele momento. De repente, aquele fantasma se foi. Uau. E a pessoa não precisou fazer nada, mas aquilo simplesmente... Só que o que acontece? A gente não só não vê, como a gente não vê que não vê. Aí que a gente é pego, né? A gente não percebe que deixou de ver. Então, essa é a complicação do samsara, né? A gente não vê e não percebe que deixou de ver. Agora, quando a pessoa passa a ver, ela se dá conta que isso é assim. Só que no início é como se isso viesse em doses muito homeopáticas para nós, né? Então aqui ele está dando a perfeição disso, né? Assim, a pessoa senta para meditar e tendo feito essa prática, aí ela, o que quer que surja, interno e externo, porque essa barreira se dilui, ela começa então a perceber as coisas a partir dessa textura, né? Um pouco isso. Porque o Prajnaparamita, né, quando a gente faz o roteiro dos 8 pontos, por exemplo, né, ele é um barco. Se usa essa expressão, né, é um barco. Mas é um barco gozado, porque é assim, né? Então a pessoa diz assim, agora eu vou puxar uma forma. Quando a pessoa diz isso, ela não está se dando bem conta, mas puxar uma forma significa que ela está invocando o Mara. Ela está invocando, na linguagem tibetana, os demônios, né? Ela está invocando tudo aquilo que aterroriza a pessoa um pouco. Aí ela puxa uma forma como exemplo prático que ela vai trabalhar lá na prática dela. Ela pega um mantra, uma mala de mantra assim, né? Prajnaparamita, e diz, vamos lá, vamos atravessar isso. Aí ela vê com a emergência com a mente dela. Por quê? Porque ela estava ali e ela puxou aquilo. É óbvio que ela puxou com a mente, ela não puxou com outra coisa. Ela vai vendo um por um. Quando ela vai puxando esses itens todos, que vêm por dentro do Sutra do Coração, é como se ela fosse botando aquilo dentro do barquinho dela, do Prajnaparamita, e ela vai remando, né? Ela está remando para atravessar para outra margem. Né? Tá remando, tá remando. Só que lá pelas tantas, aquela forma que ela botou dentro do barco, aquilo fica pesado, afunda o barco, a pessoa afoga. A pessoa tem que voltar para outra margem. Pensa, bom, eu tenho um bote aqui meio salva-vidas, vou pegar uma coisa mais leve, né? Porque eu não quero morrer afogado aqui nessa travessia, né? A pessoa bota uma forma mais levezinha, assim, né? A forma mais levezinha, ela consegue, vai remando, ela cruza. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa nem se dá conta. Ela cruzou, ela, uau, é verdade, isso aqui é só a minha mente. Aí toca o telefone, a pessoa volta para outra margem. Ela vai fazendo, né? Então aquilo é meio penoso, né? Mas a gente fazendo isso, essas fichas aqui começam a cair. Porque daí a pessoa começa a transformar o que ela chama de meditação na prática de lucidez. Aí o que ela fizer de estabilidade, relaxamento, foco, assim por diante, é simplesmente para a mente dela baixar um pouco a rotação para ela então aprofundar a visão dela, né? Lucidez. Então a lucidez se torna o foco central da prática, né? Então isso é dhyana, isso é meditação, né? Meditação é lucidez. Essa etapa de relaxamento, quietude, isso é importante, mas o Buda não dá nenhuma pelota para isso, não. Nem tchum. Henrique, nada a ver com o assunto, mas no outro dia você me perguntou se o Acharya ia estar aqui no Rio. E eu falei que só em Volta Sim. Redonda. Aham. E ele vai.
Ele é um erudito, né? Ele vai falar isso numa perspectiva bem tradicional, né? O que é super interessante, porque, enfim, todos eles atingiram a iluminação nessa perspectiva que ele está trazendo, né? Então, é bonito de ver, né? Como é que aquilo vem sendo feito há milênios, né? Quem estiver por lá, legal. Daqui a pouquinho, né? Dia 18. Semana que vem. Então é isso. É, semana... Não. É na semana que É. vem? É. É 13, 14, né? 12, 13, É na 14. quinta, né? Aí ele ele Ah, vem não, é na. daqui a 2 semanas. Que isso, Henrique? Esse fim de semana tem É, porque retiro do Lama em São hoje é dia 3, Paulo. né? É. Esse fim de semana tem retiro em São Paulo. Você está aqui dia É, 12. ele vem dia... Isso, semana que vem, né? É. E aí ele tá na quinta depois de você. Isso é 2 semanas. Hum. Enfim, isso não existe também, né? Segunda, terça, quarta, né? Descobrir aqui o Sutra, né? A gente relaxa também. Não necessariamente vai estar. Mas é isso. É. Então tá.